Então, turma, o que eu tenho aqui, ó? Quando eu vou trabalhar com micro front-end utilizando renderização via client-side, eu gosto de utilizar um framework chamado Simple SPA. Esse framework eu acho ele bacana porque através dele você consegue ter uma página main, né, ou seja, uma página root, e através dessa página root você consegue gerar as suas páginas filhas, né, os seus componentes, para que você possa conectar esses componentes na sua aplicação. Então, vocês podem ver que tem diversas empresas que utilizam esse cenário, tá? E aí é bem tranquilo aí para que a gente possa utilizar ele para fazer essa questão de micro front-ends, tá? Vou clicar aqui, ó, no Get Started, e aí a gente tem aqui como é que a gente faz a instalação, ó. Vou pegar um Simple Page aqui, React Micro Front-End, deixa eu ver se eu acho aqui algum. Aqui são alguns repositórios, não é isso que eu quero. Eu quero mostrar para vocês como é que configura aqui, como é que cria. Ó, aqui, ó. Então, eu posso fazer a instalação do Simple SPA, e aí eu vou lá e crio a minha aplicação. Ó. E aí, através dessa minha aplicação, eu vou ter algumas estruturas na qual eu tenho condições de indicar aonde vai estar os meus arquivos comuns, né, os meus CSS comuns, os meus JavaScripts comuns, tá? E também quais são os componentes que eu vinculo na minha página principal, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo que eu já preparei para mostrar para vocês. Essa aplicação aqui, ó, é uma aplicação do tipo root, tá? Essa aplicação do tipo root, ela é uma aplicação que ela vem aqui com toda a configuração para mim do Simple SPA, e no meu SRC eu tenho algumas coisas principais aqui, tá? Primeiro, eu tenho o meu layout principal, que é o meu HTML, na qual ele vai fazer a chamada das rotas na qual eu vou trabalhar, tá? Então aqui eu tenho alguns componentes que eu coloquei, ó, componente do corpo, componente do footer, componente do header. Nota que aqui dentro, ó, eu coloquei os meus componentes de header e aqui embaixo eu coloquei meu componente de footer, tá? E eu vou mostrar para vocês também esses componentes. Já aqui dentro da minha página, eu coloquei os componentes do tipo rota, ó. Então tem uma rota default, que é o que vai abrir na minha página principal. Eu tenho uma rota aqui, que é uma rota na qual digitar barra sidebar abre alguma coisa, e tem uma outra rota aqui chamada corpo, quando eu digitar abre outra coisa, tá? E aí, da onde eu tirei esses nomes aqui, ó, de docs footer, de docs corpo, de docs sidebar, de docs etc, tá? Todos esses daqui eu tirei de componentes que eu criei. Ou seja, eu mandei gerar os pedaços do meu front-end, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, é um pedaço do meu front-end. Por exemplo, esse header. Vou abrir aqui no meu code, para vocês verem. E aqui eu tenho um outro pedaço desse meu front-end. E esse pedaço do meu front-end que foi gerado no Single SPA, eu consegui colocar aqui que eu tenho ó, esse de docs header. E aí esse de docs header, ele gera para mim um HTML do header específico, que vem ali com TSX, na qual eu tenho condições de fazer ali. Eu usei o React nesse caso, tá? Eu poderia ter usado outras tecnologias, mas nesse caso eu usei só o React, tá? Então aqui ó, eu tenho um return de uma seção na qual eu tenho aqui ó, o meu menu, tá? Por exemplo, para esse meu header. E tem o meu CSS específico desse componente, tá? Uma coisa que muita gente pergunta é, mas se eu estou trabalhando com dados assim modulares, né? Ou seja, eu tenho uma aplicação root, eu tenho um micro front-end aqui, outro aqui, outro aqui. Se eu tiver algo comum para todos os outros, como é que eu faço? Todo CSS comum, exemplo, um Bootstrap ou exemplo, sei lá, o Material que você vai utilizar, você sempre vai colocar na aplicação root. É essa aplicação que vai fazer a chamada dos itens que são compartilhados, tá? E os outros vocês vão fazer separados específicos para cada micro front-end, tá bom? A partir do momento que você cria o seu root, deixa eu pegar o root aqui, ó, o seu root, você tem condições de, na configuração aqui do index, você chamar os itens que você precisa. Então, por exemplo, os JavaScripts que vão ser comum entre todos, tá vendo? Então, coloquei aqui um JavaScript do runtime, eu tenho aqui algumas outras coisas aqui que eu estou fazendo liberação, que vem por padrão, né, do meta aqui, que é do meu Single SPA. Aqui são alguns componentes importantes que ele faz a importação. Então, nota, o React e o React DOM são componentes que todo mundo precisa, porque nesse caso eu estou usando o React como padrão aqui das minhas aplicações. Então, nesse caso, eu fiz a importação ó, dos dois pacotes que eu preciso diretamente no meu
pacote principal, tá? E aqui eu tenho o JS do Single SPA mesmo, que é da aplicação principal, né? E aí, aqui ele faz todo o carregamento desses JavaScripts, e aqui eu faço os carregamentos que eu preciso dos meus componentes. Então, lembra que eu estava mostrando para vocês aqui, ó, micro front-end de docs header. O que eu faço? Eu vou buscar, ó, esse header de lá de uma aplicação que eu tenho. Então, eu tenho uma aplicação que eu rodo na porta 8500, né? E essa porta ele vai buscar esse JS desse header. Então, peraí, deixa eu entender. Quer dizer que você tem uma outra aplicação aqui, que você starta essa outra aplicação, e essa outra aplicação tem um JS? Tem. É assim que ele funciona, tá? Então, eu consigo ter diversas aplicações diferentes, startar elas de formas diferentes, e aí eu chamar o item principal que vem do Single SPA para que ele possa ser acoplado no projeto principal, tá? Eu vou dar aqui um yarn start, para ele startar essa aplicação. Ó, deixa ele startar aqui. Então, ó, ele vai startar essa minha aplicação aqui de começo. Deixa ele rodar. Tá rodando. Deixa eu ver se deu tudo certo aqui. Eu vou rodar esse primeiro aqui, ó, na porta 8500. Vou dar aqui um... Opa. Vou abrir aqui no meu navegador. 8500. Eu acredito que eu subi na porta errada. Deixa eu pegar aqui e só olhar a porta certa aqui para eu subir. Menos P, se não me engano, 8500. Tem um tempinho que eu fiz essa aplicação, preciso lembrar. Deixa eu ver qual que foi onde que eu coloquei a minha Hub. Aqui no Torne-se um Programador, eu tenho os meus itens aqui que eu faço versionamento. Micro, front-end. Eu tenho aqui todos os repositórios que eu fiz aqui para vocês, tá? Inclusive, se vocês quiserem pegar depois, vocês podem baixar esses repositórios daqui, tá? Aí aqui, eu tenho um npm start dessa aplicação. Eu usei o npm. Foi o npm, turma, não foi o yarn, não. Ó, agora ele startou aqui. Deixa eu ver se esse aqui ele já starta na porta certa. Não, então eu preciso subir na porta correta aqui. Vou fazer o seguinte, port... Deixa eu abrir ele aqui de novo, para ver que porta que ele está subindo e fazer a alteração da porta, tá? Então, aqui eu tenho meu package JSON. Esse meu package JSON, ele vai fazer a start da minha aplicação. E aí eu preciso chamar no Node-Env, entendi. Tá, então eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou passar uma variável de ambiente. Port igual. A porta que eu quero subir é a 8500 para essa, né? Então, eu vou subir nas portas certas, para que assim possa dar certo o que eu quero fazer. npm start. Vamos lá, subir. Agora vamos ver se esse aqui pegou na porta 8500. Ainda não pegou. Deixa eu ver o que está faltando aqui. Está processando ainda. Vou jogar isso para o lado. Vamos ver, Webpack. Não, ele rodou na porta 8800. Ó. Aqui, ó. Essa porta que ele subiu. Aqui, ó, eu consigo ver, inclusive, qual que é o meu arquivo JS, ó, que ele consegue abrir. Então, quando eu crio uma aplicação em React que tem um header e que tem esse micro front-end, quando ele sobe a minha aplicação, eu não vou fazer o include do meu sistema principal, ou seja, aqui no meu header, eu não vou fazer o include do componente mandando diretamente para a porta da minha aplicação, ou seja, para esse item principal. Eu sempre vou fazer o include desse JS. Se vocês olharem nesse JS, olha o que ele tem aqui. Ó. Ele tem um System Register, que ele vai pegar aqui o React DOM, e vai fazer algumas coisas aqui do Webpack, para que ele possa, através desse script, incluir esse script grandão aqui, ó, que tem todo o meu componente. Tá vendo? Aqui diretamente no meu componente principal, que seria esse componente principal aqui. Então, o que ele faz? Ele pega esse JS e ele funde esse JS com essa outra aplicação.